ao anjo da igreja em Éfeso. Como assim anjo da igreja? Quer dizer então que cada igreja, cada denominação tem um anjo? Para quê? Para inspirar o pastor local? Se a gente pensar assim, vamos ter que pensar que todas as denominações são de Deus. Mas que na verdade a gente sabe que não são. Denominações são divisões. Ou, se toda a igreja cristã tem um anjo, é porque é designado pelo Deus Criador. Mas será que o Deus Criador designou um anjo para capitanear cada igreja? Porque aí está levando em conta até as igrejas erradas, a igreja idólatra. Não. Se você um dia pensou que era isso, esqueça isso. A palavra anjo é sempre muito mal utilizada no texto bíblico. Veja só por quê. No pensamento hebraico, semítico, não existe esse conceito de anjo que nós temos aqui no Ocidente. Para os ocidentais, o anjo é um ser específico, uma criatura celestial que vem dos céus para a terra voando, enviado por Deus para ajudar em alguma coisa. Na verdade, a palavra hebraica que é utilizada para anjo, que é a palavra malak, também é mal traduzida, é mal usada. Todos dizem que anjo significa mensageiro, não é? Mas quando nós vamos no texto original da Torá, onde fala do Shabat, lembra-se do Shabat, que lá, o Shabat é para Iá. Nesse dia não farás nenhum trabalho. Não farás nenhum trabalho. Aí nesse texto da Torá no original, trabalho é malaká. Mesma palavra da raiz de malak, que chamamos de anjo. Malaká significa mensagem, porque se malak é o mensageiro, como o nego fala, o anjo é o mensageiro. Então malaká é a mensagem? Não. Malaká significa serviço ou tarefa. Logo, o malak, na conotação original do hebraico, não é o mensageiro. Malak é o serviçal, é aquele que faz um trabalho para o Deus Iá. Então, na conotação original, não existe o anjo da igreja, que seja um anjo para cada congregação. O que existe é o serviçal da assembleia, é aquele que trabalha para o Deus Iá, gerenciando o ajuntamento dos fiéis. É isso que existe. Quando Yeshua chama o malak de cada assembleia, o serviçal de cada congregação, e a um ele elogia, e a outro ele repreende. Isso não é uma situação espiritual, é apenas ele lidando com os líderes de congregações que ele designou. Quando Yeshua repreende o líder de uma assembleia, como Sardes ou Tiátira, ele não está repreendendo um malak, um anjo celestial, como a gente fala. Que a Querrilá, a congregação, é coisa dos homens. Uma congregação messiânica é feita de humanos. Anjos celestiais não podem fazer parte de congregação terrestre. Anjos não podem se arrepender de coisa alguma e não podem dirigir congregações. Anjos, como a gente conhece no conceito celestial, não têm direito a coisas como salvação, techuvá, ou restauração, arrependimento. Anjo não tem acesso a nada disso. E hoje em dia nós já sabemos que nos textos originais, toda vez que o texto bíblico diz arrepende-te, arrependa-se, na verdade o texto original está apenas dizendo volte. Volte para Deus, faça techuvá, retome a sua caminhada do ponto onde você errou e saiu da rota. É isso. O conceito de arrependimento foi inventado também. Apenas volte. E a um malak, um anjo celestial como nós falamos, não é permitido essas coisas, esses conceitos. Mesma coisa acontece em Apocalipse 22:16, onde escreveram na Bíblia em português assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas. Como assim Yeshua tem um anjo? Não está dizendo que Yeshua enviou um anjo celestial, como se ele tivesse um anjo para aparecer como se fosse ele. O problema aqui é que a palavra malak, ela não está restrita ao sentido desse ser celestial que nós chamamos de anjo. Como já vimos, malak significa o serviçal, é aquele que trabalha para o Deus vivo. Que é até o sentido que cabe também no caso do anjo celestial, porque aqueles seres celestiais que ficam lá com Deus Iá são os seres que trabalham para ele. Como quando diz assim, os olhos de Deus estão por toda a terra. Não é que o Deus Iá tem 500 mil olhos que ficam voando por aí, é porque os Melarquim, os Malak, que ficam lá no céu, eles
fazem toda a fiscalização, entre aspas, para o Deus celestial. Eles são os serviçais que trabalham para o Deus vivo. O Deus vivo sabe de todas as coisas, porque ele põe Malak em todo canto para trabalhar para ele. E quando Yeshua diz que enviou o seu anjo, como a gente diz, ele enviou o seu serviçal. Ele enviou aquele que trabalha para ele, para dar testemunho dessas coisas. Eu, Yeshua, enviei meu Malak, eu enviei o meu serviçal. E nesse caso aí, o serviçal que está se referindo é o Yohanan, que nós chamamos de apóstolo João. Ele que foi que Yeshua enviou, designou, para dar o testemunho dessas revelações, que nós chamamos de Apocalipse. A falta de familiaridade com as línguas semítica, hebraico, aramaico, às vezes nos impede, nos atrapalha da gente enxergar com clareza. Mas é isso que está dizendo. Yeshua enviou seu serviçal. Quer dizer, aquele que realizou para ele a tarefa de trazer as revelações, o qual é Yohanan, que chamamos de apóstolo João. Aliás, foi para isso que Yeshua apareceu para Yohanan no dia de domingo em Pátimos, porque Yeshua estava, como a gente diz, enviando ele, estava designando ele para realizar essa tarefa para ele. E quando ele fala no que chamamos de anjo da igreja, quando Yeshua elogia ou repreende o serviçal de uma assembleia, está se referindo apenas ao líder local, aquele que recebeu o encargo de liderar o ajuntamento dos fiéis em uma determinada região. Então, na tradução corrigida, não é o anjo da igreja, é o serviçal da assembleia de Éfeso, ou de Pérgamo, Sarde, Filadélfia, Tiátira, Esmirna, Sarde, Laodiceia. Está falando é do líder local, que foi o próprio Senhor Yeshua que designou. E é isso. Não existe esse negócio de Yeshua tem um anjo porque ele apareceu para o profeta, mas ele não podia aparecer sendo ele, então ele enviou um anjo no lugar dele. Não existe isso. Para corrigir esse tipo de problema, em geral, a maioria das pessoas teria que aprender hebraico aramaico, que é complicado. Mas não precisa chegar a tanto. Basta você continuar acompanhando o Projeto Reina, que o Projeto Reina já foi designado para isso, para fazer esse trabalho árduo e difícil, que é pegar os contextos originais e mostrar para aqueles que querem aprender.